Boa noite, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre negócios e possibilidades. Será que você já tentou de tudo aí no seu negócio, mas parece que nada vem dando muito certo? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Seja bem-vinda, Cris! Enquanto o Instagram ele tá avisando aqui que nós estamos entrando ao vivo, eu vou deixar esse tema fixado aqui para quem chegar depois saber do que nós estamos falando. E o que mais é possível, Seja muito bem-vinda. Bora compartilhar essa live para que esse conteúdo possa chegar para um maior número de pessoas. Eu sou a Daniele Carvalho. Se você tá chegando por aqui, caiu de paraquedas, né? Não sabe quem eu sou a Daniele Carvalho, sou facilitadora de barras de Access, sou terapeuta holística e também mentora de negócios para terapeutas. Então hoje nós vamos falar aqui sobre negócios, sobre dinheiro, sobre possibilidades, sobre pontos de vista interessantes, né, que fazem com que a gente crie a escassez dentro do nosso negócio e o que mais é possível, né, o que mais é possível a partir das nossas escolhas. E se você tivesse disposta a baixar todas as suas barreiras nesse momento para receber de tudo aquilo que vai ser trago como consciência nessa live aqui hoje? Porque a gente cria, muros e muros de resistência, sabe? Porque a gente se apega a coisas que nós definimos e que nós concluímos como certas, como boas, como perfeitas, como agradáveis. E são justamente essas coisas as que mais criam limitação na nossa vida. Por quê? Porque em algum momento nós definimos e concluímos que nós acertamos com elas e nós não queremos abrir mão delas. Então, quando alguém vem trazendo algo que é diferente de tudo aquilo que a gente ouviu antes, né? Muitas vezes a gente está com as nossas barreiras, que são as barreiras energéticas, né? Lá no alto para poder receber dessa informação, para poder receber dessa contribuição. Então eu te convido, antes de mais nada, a baixar todas as suas barreiras para receber, né? Para nada rejeitar aqui. Se alguma coisa que eu disser aqui não fizer sentido para você, não rejeite. Segura essa informação. Pode ser que num outro momento, né, faça mais sentido para você. E o que mais é possível? Então eu quero começar essa live aqui trazendo, né, uma pergunta de reflexão para você. O que é sucesso para você? O que é o sucesso para você? Quando a gente imagina que um negócio não deu certo, né? O que te vem à cabeça, né? Esse não dar certo num negócio. O que é o sucesso para você? O que você definiu como sucesso? O que você definiu que o sucesso é? O que você definiu que o sucesso não é? O que você definiu que o sucesso não é? E por que eu tô trazendo isso, gente? Porque a definição de sucesso, ela é muito diferente para cada uma das pessoas. Então, e até pra gente mesmo, dependendo do nosso momento de vida. Seja bem-vinda, Valéria, boa noite. Então, dependendo do nosso momento de vida, essa definição de sucesso, ela também vai mudar. Então, por isso é muito importante a gente começar aqui trazendo essa reflexão. O que é o sucesso para você? Por quê? Quando, por exemplo, eu estava lá na CLT, né? E que eu era funcionária, né? Tinha uma equipe de vendas. Então, para mim, sucesso dentro daquela empresa, dentro do meu trabalho, dentro do que eu fazia, era o quê? Era eu atingir as metas que a empresa ela estabelecia. E quando eu atingia as metas que a empresa estabelecia, eu recebia premiações, né? E olha aqui, né, o que eu tô trazendo. Seja bem-vinda, Débora. Sobre essa questão da consciência do que o sucesso é e do que o sucesso não é. Porque o que acontecia? Que quando eu conseguia atingir as metas da empresa e eu recebia as premiações e eu tinha todo aquele reconhecimento da empresa, eu ficava super feliz, né? E eu definia e concluía que aquilo ali era sucesso. Mas quando por algum motivo eu não conseguia atingir aquelas metas, por algum motivo eu não conseguia alcançar aqueles objetivos, eu ia para o julgamento de mim. Eu ia para o errado de mim.
E quantas vezes você tá indo pro julgamento e pro errado de você porque você definiu e você concluiu que o sucesso aí no seu negócio, na sua carreira, no que você faz hoje é uma coisa e talvez não seja exatamente isso. Porque, gente, tudo que nós temos dentro do nosso negócio, dentro do nosso trabalho, é resultado. Pode ser que o resultado que você tenha hoje dentro do seu negócio, dentro daquilo que você está fazendo, não seja o resultado que você realmente gostaria de ter. Mas isso é um resultado. Só que em algum momento a gente vai para o julgamento disso, sabe? Como se o resultado que você estivesse tendo no seu negócio hoje ele fosse errado. E não é sobre isso. Boa noite, Fê! Seja bem-vinda! Bora compartilhar essa live, gente! Bora mandar aí aviãozinho para todo mundo, porque, olha, eu separei aqui um monte de insights, um monte de contribuição, de contribuições para poder compartilhar com vocês, né? Então, já falamos um pouquinho sobre a questão do sucesso. E uma das coisas, gente, uma das coisas muito legais que eu aprendi com o Access é justamente isso, né? Não se julgar e começar a perceber que não existe um certo e um errado, mas aquilo que faz mais sentido para você, no momento de vida que você tá vivendo. Então, naquele momento, né, eu tinha uma pegada que eu tinha uma rotina que era muito puxada, eu tava sempre trabalhando, eu vivia naquela loucura, mas aquilo pra mim naquele momento era o certo, era o julgamento que eu tinha como certo, como sucesso. E hoje a visão que eu tenho de sucesso dentro do meu negócio, ela é completamente diferente. Então é sobre isso, né? E aí a gente vai pro próximo passo, que é o quê? É você olhar para sua vida hoje e você se perguntar como eu realmente gostaria que fosse a minha vida. Como eu realmente gostaria que fosse o meu negócio. Será que você está escolhendo o seu negócio, que você está escolhendo aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer, né? Através dessa consciência de como você realmente gostaria que a sua vida fosse? Ou será que você está criando o seu negócio a partir de uma necessidade? A partir do tenho que. Sente o peso disso daqui. Sente o peso do tenho que. De todas as coisas que você está fazendo aí no seu negócio, a partir dessa necessidade, que é a necessidade do tenho que. E aí perceba, será que funciona quando a gente está fazendo as coisas dentro do nosso negócio, que não são coisas que a gente realmente gostaria de estar fazendo, mas que nós estamos fazendo a partir desse espaço da obrigação, a partir desse espaço da necessidade? Vamos baixar ainda mais as nossas barreiras para receber dessa consciência. E o que mais é possível? E o que mais é possível? Se você estivesse escolhendo por você, o que você estaria escolhendo? Porque, gente, muitas vezes a gente está escolhendo o nosso negócio, o nosso trabalho, a nossa vida por conta de outras pessoas, né? Durante muito tempo, por exemplo, eu continuei lá na empresa onde eu estava, que eu não estava mais feliz. Por quê? Porque eu pensava muito na minha família. E especialmente no meu filho mais novo, Miguel, né? Para quem não sabe, o Miguel ele está no transtorno do espectro autista. E naquela época isso ainda era muito mais forte, né? Porque o Miguel ele era pequenininho. E lá na empresa eu tinha um plano de saúde que era muito bom. E esse plano de saúde, ele era extensivo à família, né? E ele cobria todo o tratamento do Miguel. Então eu sou muito grata àquela empresa. Pelo plano, né? Ter dado toda essa cobertura e eu ter tido essa possibilidade de dar todo esse suporte pro meu filho, que hoje eu percebo o quanto fez e quanto faz toda a diferença a terapia, as terapias, todo esse acompanhamento, né? Só que chegou um determinado momento lá da minha vida, né, dentro da empresa, que eu comecei a me perguntar, poxa, será que o meu filho, ele realmente precisa do melhor plano de saúde do mercado? Ou será que ele precisa de uma mãe mais presente na vida dele? E, gente, a gota d'água, eu lembro que a minha rotina era mais ou menos o seguinte, tá? Eu saía de casa, eram umas 5 e pouca da manhã, porque eu tinha que estar às 7 horas da manhã com ele na terapia,
E a terapia, as terapias que ele fazia, né, eram numa cidade vizinha. Então, eu sou de Nova Iguaçu, as terapias, elas aconteciam no Rio de Janeiro. E aí, eu precisava meio que atravessar a cidade, né, para poder fazer isso. Então, a terapia era de 7 às 8 da manhã. Então, eu saía de lá às 8 horas da manhã, atravessava a cidade novamente, deixava ele na creche, ia pro meu trabalho, chegava no trabalho assim por volta de umas 9 e pouquinha, trabalhava até as 18 horas, voltava para poder pegar ele na creche às 19 horas, gente, porque era muito trânsito que eu pegava. E resumindo, da creche até eu chegar em casa eram umas 8 horas da noite, mais ou menos. E toda vez que eu chegava em casa com meu filho dormindo, né, eu ficava arrasada com aquilo. E aí teve um dia que eu tive coragem de responder essa pergunta que eu vinha fazendo, sabe? Será que o meu filho, ele realmente precisa do melhor plano de saúde do mercado? Ou será que ele precisa de uma mãe mais presente na vida dele? E por que eu tô trazendo essa consciência aqui pra você? Porque não tem certo nem errado, são só pontos de vista. Então, num determinado momento, eu tinha um ponto de vista de que eu precisava continuar naquele emprego. Por quê? Porque aquele emprego, ele me proporcionava um bom plano de saúde, e esse bom plano de saúde dava ali todas as terapias que meu filho precisava. E num determinado momento, eu tive uma outra consciência, que talvez algo diferente fosse requerido, né? E essa live é sobre hoje. É sobre isso. É sobre isso, né? Pode ser que você já tenha feito um monte de coisas aí no seu negócio e que não estejam funcionando muito bem para você. E se talvez algo mais se requeira dentro do seu negócio? Que consciência se requer aqui? O que você ainda não esteve disposta a perceber dentro do seu negócio, dentro do teu trabalho, dentro da tua vida, dentro dos teus relacionamentos? Que se você tivesse disposta a perceber, mudaria toda a tua realidade. Uma consciência, gente, ela muda tudo. Uma escolha, ela muda tudo na nossa vida. O que você ainda não está escolhendo dentro do teu negócio que se você escolhesse, mudaria toda a tua realidade? O dia que eu tive coragem de responder essa pergunta, né, e de começar a me questionar, olhar para outras possibilidades, poxa, mas e se eu tivesse mais tempo com meu filho? Como seria? Como seria? E o que vocês imaginam, gente, que aconteceu quando eu comecei a ter mais tempo para o meu filho? Quando eu fiz essa escolha, né, de pedir para sair da CLT e começar a empreender? Seja bem-vinda, Alê! Seja bem-vinda! Aline por aqui também, Cris. Gente, Silvaninha, bora compartilhar essa live. Bora, gente. Ó, quanto mais a gente contribui com o universo, mais o universo contribui com a gente. Então, bora ser a contribuição que se requer aqui. Compartilhar aí aviãozinhos com o máximo de pessoas que vocês puderem, pra gente poder trazer mais pessoas aí pra consciência, porque consciência muda tudo, tá? O quanto você está escolhendo a sua vida e o seu negócio através dos interessantes pontos de vista de outras pessoas. Gente, muitas vezes, as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que mais nos amam, são as pessoas que mais vão criar limitação na nossa realidade. Tcharam! Por que isso acontece, gente? Porque essas pessoas, elas amam a gente, né? E o que elas tentam fazer? Elas tentam proteger a gente. Só que elas têm um monte de pontos de vista sobre o que é proteção, sobre o que é o melhor pra gente. Só quem sabe o que é o melhor pra gente somos nós mesmos, né? Quando eu quis sair da CLT para poder empreender, minha mãe pirou. Quando eu falei, mãe, vou pedir demissão, minha mãe pirou o cabeção. Se eu dependesse do incentivo da minha mãe, gente, para tomar essa decisão, eu jamais teria tomado essa decisão. Possível! Voltou, gente, travou aqui para mim. Tava dizendo que a minha conexão ficou ruim aqui. Confirmem para mim se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. E aí, o que eu tava dizendo, né, gente? Que quando eu disse pra minha mãe que eu ia pedir demissão, minha mãe pirou o cabeção, né? Então, se eu dependesse ali do incentivo da minha mãe, do apoio da minha mãe, pra eu poder dar esse passo, eu jamais teria dado esse passo.
Só que só a gente sabe. Obrigada, gente. Obrigada, gratidão. Só a gente sabe como a gente está por dentro. O nosso coração, o nosso corpo, gente, ele tem uma sabedoria que excede o nosso entendimento, que excede o nosso cognitivo. Seja bem-vinda, Nai, seja bem-vinda. Que excede o nosso cognitivo. Então, o nosso coração, ele vai mostrar pra gente o caminho. Mas quantas vezes, né, o nosso coração, ele tá mostrando pra gente um caminho, mas você vai lá para a densidade dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, e aí você acaba escolhendo algo diferente. E, gente, sempre que a gente está funcionando a partir da densidade dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, a gente acaba criando limitação na nossa vida. Se conecta aí com um momento em que você teve muito medo. Qual a escolha que a gente faz a partir do medo? Qual a escolha que a gente faz, gente, quando a gente está funcionando a partir do ciúme? A partir da raiva? Quantas escolhas a gente faz, né, diferente daquilo que a gente faria se a gente não tivesse com raiva? Isso é pensamento, sentimento e emoção comandando a nossa realidade. O quanto você verdadeiramente está escolhendo por você, ou o quanto você está deixando os pensamentos, sentimentos e emoções elas tomarem conta aí da sua mente e te afastarem daquilo que você realmente gostaria de estar vivendo na sua vida. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, bora destruir, descriar isso agora, por favor, gente, por favor. Vamos baixar ainda mais as nossas barreiras para receber disso aqui. Quantas vezes nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo a partir da escassez da nossa família. Quantas vezes a gente está escolhendo o nosso negócio, a nossa realidade financeira, a partir da fidelidade que a gente quer ter à escassez da nossa família? Bora baixar ainda mais as barreiras aqui, sentir a energia dessa consciência chegando. É inconsciente, gente, é inconsciente, né? Mas o Bert Hellinger, ele vai falar sobre o pertencimento, a lei do pertencimento, o quanto que essa lei ela é tão poderosa e o quanto que ela age no nosso inconsciente. Então, quantas vezes você aí tá se sabotando, quantas vezes você tá se limitando, quantas vezes você tá se fazendo de menos, quantas vezes você está evitando de se reconhecer como ser infinito que você realmente é? Quantas vezes você está se limitando de reconhecer a tua potência, a tua grandiosidade, toda a contribuição que você poderia estar sendo nesse planeta? Porque você está escolhendo a partir dos pontos de vista de outras pessoas, a partir das escolhas de outras pessoas. Gente, o professor Hélio Couto, eu sou apaixonada pelo professor, tá, gente? Se vocês nunca ouviram falar do professor, anota esse nome, porque, assim, é uma pessoa que foi muita contribuição, né, na minha vida. O professor Hélio Couto, ele ensina sobre física quântica. Então, todo esse meu processo, né, de expansão de consciência, ele não começou, mas ele se aprofundou com o professor. E aí, o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre o processo de autossabotagem. Então, o quanto que a gente se autossabota dentro do nosso negócio, dentro da nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos, para quê? Para continuar ali, para não perder as pessoas que estão à nossa volta. Por quem você vem se limitando? Quem você tem medo de perder se você crescer? Quem você tem medo de perder se você ficar rica, milionária? Do que você tem medo? Traz isso à tona agora. E tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar, por favor, sim ou não? Vamos baixar todas as barreiras, gente, todas as barreiras. Ah, maravilhosa, maravilhosa. E é sobre isso, sabe? É sobre isso. Quantas vezes você tá deixando de escolher? E, gente, isso aqui que eu tô trazendo não é consciente, tá? Não é consciente. Porque conscientemente a gente quer ser feliz, a gente quer prosperar, a gente quer que tudo dê certo dentro do nosso negócio. Mas, se você hoje não tá vivendo a vida que você realmente gostaria, e se você não tem os resultados que você realmente gostaria de ter,
Será que você realmente está escolhendo por você? Ou será que de forma inconsciente você está escolhendo por outras pessoas? Isso aí, Fernanda, POD-POC. Muito bem, muito bem. Gente, para quem não sabe o que é o POD-POC, né? É uma abreviação do enunciado aclarador. O enunciado aclarador, ele é uma ferramenta energética, né? Que é ensinada dentro das classes de barras de Axis. O propósito do enunciado aclarador é trazer todas essas energias de limitação, né? O ponto de criação dos pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitação na nossa realidade e o ponto de destruição de todas as formas que nós estamos nos destruindo como seres infinitos para poder manter aquilo em existência. Então, dentro da classe de barras de Axis, a gente aprofunda nisso. E dentro do YouTube também tem um vídeo de Axis, né? Explicando mais a fundo o que é o enunciado aclarador, para que ele é utilizado, tá? Então, gente, quantas vezes a gente faz essa escolha a partir dos pontos de vista de outras pessoas, né? Quando eu, por exemplo, fui fazer a minha faculdade, eu lembro que eu tentei fazer a faculdade de Direito 2 vezes, tá? Tentei fazer a faculdade de Direito 2 vezes e não deu muito certo por questões financeiras, ó, segura essa informação. E aí eu lembro que eu estava trabalhando numa outra empresa e aí nessa empresa eu comecei a ter uma situação financeira um pouco melhor, né? Foi uma empresa onde eu tive muitas oportunidades, fui crescendo, comecei como operadora de telemarketing, fui monitora de atendimento, depois virei supervisora de atendimento, até virar supervisora comercial dentro dessa empresa. E aí, eu lembro que eu fui conversar com uma pessoa, que era uma pessoa que eu respeitava muito, que eu tinha uma admiração muito grande, né, dentro da empresa, sobre o que ele achava sobre o curso de Direito. E aí, essa pessoa virou pra mim e jogou um balde de água fria, né? Eu trouxe todos os interessantes pontos de vista dele lá sobre o curso de Direito, que era muito difícil, que já tinha muitos advogados no mercado e que achava que era mais interessante, inclusive para minha carreira dentro da empresa, eu fazer uma faculdade na área comercial. E aí, o que aconteceu nesse momento? Eu comprei esse interessante ponto de vista e aí fui eu lá fazer uma faculdade na área comercial. Fui fazer pós-graduação em administração estratégica. E, gente, não tô dizendo aqui que foi errado, tá? Não é sobre isso. Por quê? Porque a gente começou essa live falando que não tem certo nem errado. A gente tá falando aqui de escolhas. Naquele momento fez sentido pra mim. Mas o que eu tô trazendo à consciência é de quantas vezes a gente escolhe a nossa vida não a partir do que a gente realmente quer. Por quê? Porque o que o meu coração ele ardia era para fazer o curso de Direito. Mas eu acabei decidindo por um outro curso. Por quê? Razão, fui para pensamento, fui ouvir um interessante ponto de vista de uma outra pessoa que eu tinha uma consideração muito grande por aquela pessoa, tinha um carinho muito grande por aquela pessoa, comprei aquele ponto de vista e aí fiz uma escolha a partir daquele ponto de vista. Vocês estão entendendo, gente, onde que eu tô querendo chegar? Se tá fazendo sentido para você, sobe o foguinho aí para eu poder saber que nós estamos juntas, que nós estamos alinhadas. Sobe foguinho, manda aviãozinho, bora compartilhar essa live para que, ó, essa consciência ela chegue para um maior número de pessoas. E olha, gente, só fica nessa live a galera que é da mágica, tá, gente? Então, é sobre isso. Por quê? Porque quem não é da mágica não aguenta ficar, sabe? Se você tá aqui, eu já sei que você é da mágica também, porque, ó, a galera da mágica se identifica e é sobre isso. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai, gente, o que a gente tá vibrando. A gente atrai os nossos semelhantes. E é sobre isso. Bora, 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 bora. Então, gente, nós, né, quando a gente nasce, quando a gente escolhe encarnar aqui nesse planeta, a gente não tem pontos de vista, né? Sobre nada. Uma criança, na verdade, ela não tem pontos de vista sobre aquilo que é possível, sobre aquilo que não é possível. Só que quando a gente vai crescendo e a gente vai tomando consciência, a gente vai comprando esses pontos de vista dos nossos pais, das pessoas que a gente convive, da nossa família, dos nossos professores, das religiões.
E aí a gente começa, né, a acreditar que essa é a forma certa de funcionar nesse planeta. E aí você chega na tua vida adulta e você continua escolhendo dentro do teu negócio a partir dos pontos de vista de outras pessoas. Quer ver, gente, ó? Quer ver um outro exemplo interessante? Quantas vezes você vê que uma outra pessoa, olha só, uma outra pessoa, ela tá usando uma estratégia XPTO lá dentro do negócio dela. E aí você começa a acreditar que você tem que fazer aquela mesma coisa dentro do teu negócio. Só que isso não funciona. Já aconteceu com vocês, gente? Me deixa saber. Você vê que uma pessoa ela tá fazendo uma coisa de uma determinada forma e aí você acha aquilo legal. Você acha que, putz, olha o resultado que essa pessoa tá tendo. É isso que eu tenho que fazer aqui no meu negócio também. E aí você vai fazer aquela mesma coisa dentro do teu negócio, mas o negócio não funciona muito bem. Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona. Agora, vamos destruir e descriar, por favor, gente. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Terceiro passo, gente. Então, nós já falamos aqui, ó. O primeiro passo é você entender o que é o sucesso para você. O que é o sucesso para você? O que você definiu como sucesso, que é, o que você decidiu que o sucesso não é, e tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor, porque não tem certo nem errado. Segundo passo é você olhar para a sua vida, olhar para o seu negócio e perceber como você realmente gostaria que o seu negócio fosse. Como você gostaria que a sua vida fosse. Quando eu me fiz essa pergunta, gente, lá atrás ainda quando eu estava na CLT, a primeira coisa que eu tomei consciência de que eu queria ter mais tempo para minha família, para as pessoas que eu amava. Eu queria ter mais tempo para poder me cuidar. Gente, a minha vida inteira eu nunca tinha conseguido fazer atividade física, não tinha tempo para isso. Eu amo ler, sempre gostei de estudar, não tinha tempo para ler um livro. Só que eu tava ali presa na mentira de que eu precisava daquele trabalho. E hoje eu tenho um trabalho que me permite tudo isso e o que mais é possível. Fiquei um tempão presa naquela empresa, por quê? Por conta de um salário. Por conta de um salário. Morria de medo de ser mandada embora. E hoje, dentro do meu negócio, gente, eu tenho a possibilidade de ter um ganho que é muito maior do que o salário que eu tinha dentro daquela empresa. A que você está se apegando aí? Quais são as mentiras que você está contando para você mesma que estão te prendendo na parte da realidade que você gostaria de mudar? E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. E aí você percebeu essa energia do que você realmente gostaria de criar na sua vida, como você realmente gostaria que fosse, né? Na live de ontem nós falamos muito sobre a permissão, sobre você baixar as suas barreiras para receber. Essa live de hoje é sobre você estar na disposição de fazer o que se requer. O quanto que você está na disposição de realmente fazer o que se requer que seja feito? Ou será que você está em cima do muro ainda? Ou será que você continua fazendo as coisas pela metade? Ou será que você está fingindo que está fazendo, mas ainda não está fazendo tudo aquilo que você poderia? O que você já sabe que você deveria estar fazendo no seu negócio há muito tempo, mas que você não começou a fazer ainda? O que mais é possível? O que mais é possível? Tudo que estiver impedindo que você escolha por você, eu peço que se destrua e se descrie agora. O que mais seria possível no seu negócio se você tivesse na disposição de não importa o que se requeira, eu vou fazer o que precisa ser feito. E o que mais é possível? O que mais é possível? Muitas vezes, gente, nós vamos pro trauma e pro drama, né? Essa realidade, o nosso piloto automático, ele faz com que a gente vá pro trauma e pro drama. E no trauma e no drama, a gente começa a reclamar. Que, tá muito difícil fechar serviço, tá muito difícil vender, porque tem uma recessão, porque isso, porque aquilo. Será que você tem sido essa pessoa que tá funcionando a partir do trauma e do drama? E se fosse possível algo diferente? Se fosse possível uma forma diferente de funcionar nesse planeta?
de sair dos traumas e dos dramas e vir para a consciência. E vir para a consciência, de estar continuamente nas perguntas, de estar continuamente acessando mais e o que mais é possível aqui, o que mais é possível. E tudo que estiver te impedindo de sair do trauma e do drama, para se reconhecer como ser infinito que você realmente é. Tudo que estiver impedindo você de sair do trauma e do drama e estar na energia do que se requer, de fazer aquilo que precisa ser feito para que você possa construir a sua vida como você realmente gostaria. Tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie. Eu peço que se destrua e se descrie agora. Quando eu estava na faculdade, gente, eu nunca mais esqueci disso. Eu tive um professor e esse professor ele foi um professor muito especial, né? E eu lembro que ele fez uma dinâmica com a gente. E foi uma dinâmica com um palito de fósforo. E como que funcionava essa dinâmica? Ele dividiu a turma em grupos, sabe? Dividiu a turma em grupos. E aí, cada grupo, ele tinha um palito de fósforo. E o grupo, ele acendia esse palito de fósforo e ele só tinha o tempo que aquele palito de fósforo estivesse aceso para ele poder fazer a apresentação dele e ganhar a pontuação pela apresentação. E aí, o que começou a acontecer dentro dessa dinâmica? Os grupos, eles começaram a torcer para o palito do outro apagar mais rápido. Quantas vezes você está olhando para as outras pessoas, para o resultado que as outras pessoas não têm, e você está se comparando com essas pessoas? Quantas vezes você, em vez de estar olhando para o seu negócio e percebendo como que você pode criar mais, quantas vezes você está olhando para as pessoas que estão criando menos e está concluindo que é assim mesmo, tá difícil mesmo? Porque eu conversei aqui com a minha amiga e minha amiga falou que tá difícil também lá no negócio dela. Porque eu conversei com a minha vizinha e minha vizinha falou que as vendas caíram muito esse mês. E aí você compra esse ponto de vista. E aí você se alinha, você concorda com isso. E aí você começa a criar a tua realidade a partir desse ponto de vista. Como seria se você parasse de criar a sua vida a partir da mediocridade? E o que é a mediocridade? É você ser mediano. É você olhar o que as outras pessoas estão fazendo. É você olhar à sua volta e perceber o que está acontecendo e você acreditar que você pode criar mais ou menos a mesma coisa. Como seria se você tivesse na disposição de criar algo que nunca ninguém esteve disposto a criar nesse planeta? Algo diferente. Algo que é mais grandioso. Algo que vai criar mais na sua vida e mais para o mundo. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. O quanto que você está na disposição de criar mais, de criar algo diferente. Perfeito, Fê, perfeito. Fernanda está trazendo aqui, muitas vezes se alinhando e concordando para pertencer. Quem você tem medo de perder? Traz isso à consciência agora. Quem você tem medo de perder se você crescer, se você ficar rica? Muitas vezes, gente, são as pessoas que a gente mais ama. Muitas vezes são as pessoas que a gente mais ama porque elas não estão escolhendo a mesma coisa que nós estamos escolhendo. E inconscientemente, a gente sabe que se a gente escolher algo diferente, nossos amigos vão se afastar da gente. Quantas vezes você começa a acessar mais consciência e seus amigos, as pessoas que você ama, elas começam a achar que você tá meio louco. Por quê? Porque você tá saindo da mediocridade, você tá saindo do mediano, você tá saindo da média da maioria das pessoas. Depois que você sabe, não tem como deixar de saber. Então, quantas vezes você começa a escolher não saber mais, não fazer mais? Por quê? Porque de forma inconsciente você não quer perder essas pessoas. E tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, agora eu peço que se destrua e se descrie. O que você verdadeiramente estaria escolhendo se você estivesse escolhendo somente por você? E tudo que estiver impedindo que você escolha
por você, eu peço que se destrua e se descrie. Eu ouvi uma metáfora esses dias que foi muito interessante. Isso aí, Valéria, saindo da coletividade, né? Quem aqui, gente, assistiu o filme Matrix? Matrix, ó, lá atrás. Quem aqui assistiu o filme Matrix? Deixa aqui, ó, nos comentários para eu poder saber. O filme Matrix, gente, ele aparentemente é um filme de ficção científica, né? Mas ele mostra ali o quê? Que a grande maioria das pessoas, elas estão vivendo dentro de uma realidade que não é a realidade, mas elas pensam que é a realidade. E é exatamente essa Matrix. Então, gente, essa Matrix, ela é algo que existe. Mas ela é tão poderosa que as pessoas, elas nem sabem que elas estão vivendo numa Matrix. E como seria se você tivesse ferramentas para expandir a tua consciência e romper com essa Matrix? E começar a perceber o que a maioria das pessoas não consegue perceber ainda. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie. Isso aí, Fê, correr as barras para expandir a consciência. Gente, se você caiu de paraquedas aqui nessa live e você não sabe o que são as barras de Axis, não sabe do que a gente está falando aqui, as barras de Axis, elas são uma ferramenta de expansão de consciência que envolve toques suaves em 32 pontos da cabeça. Né? Então, nós temos 32 pontos ao todo, que são relacionados a diferentes áreas da nossa vida. Então, a gente tem um ponto do dinheiro, a gente tem um ponto da comunicação, a gente tem um ponto da criatividade, o ponto da sexualidade. São 32 áreas ao todo. Dentro de uma sessão de barras, quando esses pontos eles vão sendo tocados, vai acontecendo a limpeza de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na nossa realidade. Vão sendo limpos justamente esses pontos de vista que a gente comprou, que a gente criou, que a gente se alinhou e que a gente concordou e que é o que está criando limitação na nossa realidade. Então, toda vez que você passa por uma sessão de barras de Axis, a tua consciência expande. Por quê? Porque você limpa esses pontos de vista e você começa a perceber coisas que você não conseguia perceber antes. Por quê? Porque você tinha aqueles pontos de vista fixos. E o que mais é possível? O que mais é possível? Se você estivesse acessando mais consciência, se você estivesse escolhendo acessar mais possibilidades, né? E aí, gente, essa metáfora, ela fala do seguinte, né? Porque muitas vezes eu escuto muito, principalmente as terapeutas falando sobre isso. Ah, Dani, mas eu queria muito sair da CLT para poder empreender. Eu queria muito viver só do meu negócio de terapias, mas não sai de cima do muro. Eu mesma fiquei um tempão lá em cima do muro, né? Fiquei cerca de 1 ano, mais ou menos, até eu realmente tomar aquela decisão de pedir demissão e de fazer o que eu faço hoje, né? De trabalhar com desenvolvimento humano. E eu digo sem medo nenhum que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? E aí, Fê tá falando aqui, ó, fazendo curso de barras, você não somente pode trabalhar, mas também fazer em quem você ama e com a sua família. Isso mesmo, gente. Tem muitas pessoas que vêm fazer o curso de barras, né, para si própria, porque quer expandir essa consciência, né? Eu mesma fui uma pessoa que eu fui fazer o curso de barras só para poder conhecer. Mas eu expandi tanto a minha consciência dentro do curso, gente, que ali eu já comecei a tomar um monte de decisões na minha vida. Comecei a fazer um monte de escolhas para realmente criar a minha vida como eu gostaria que ela fosse. E não a partir dos pontos de vista de outras pessoas, que era o que eu tava comprando, me alinhando, concordando. Então é isso que acontece, a gente limpa essas limitações, a gente limpa esses pontos de vista e a gente começa a perceber outras possibilidades que a gente não tá conseguindo perceber agora, né? Então tem muitas pessoas que vêm fazer em si próprio, né? Tem muita gente que vem fazer, por exemplo, para poder fazer nos filhos, né? Como a Fernanda falou aqui, eu faço nas minhas filhas. Existem inúmeros benefícios relatados, tá, gente, pelos praticantes de barras de Axis, né? Sensação de relaxamento profundo, uma sensação profunda de bem-estar, de gratidão, de paz, uma alegria,
É muito expansivo, é muito expansivo. E o que mais é possível? O que mais é possível? E aí, gente, voltando lá à metáfora, que eu quase me perdi aqui. E aí, essa metáfora, ela fala o seguinte, né? Que Deus, ele estava tendo uma conversa lá com o capiroto lá, o nome que você quiser dar aí, tá? Gente, eu não acredito muito nisso, tá? Nesse negócio de céu e de inferno, não. Porque eu acredito que isso é só um estado de consciência, tá? Isso aqui é só uma metáfora pra gente poder ilustrar a consciência que eu quero trazer aqui. E aí, tinha um muro entre o céu e o inferno. Entre o céu e o inferno, tá? E aí, tinham várias pessoas em cima desse muro. Várias pessoas em cima desse muro. Então, Deus ficava lá do lado do céu chamando as pessoas. Vem pro céu, meu filho. Vem pro céu, meu filho. Vem pro céu, meu filho. E ele percebeu que o capiroto, o negócio lá, né? Ele não chamava as pessoas, ele ficava só quietinho lá do lado dele. E aí Deus resolveu perguntar para ele, olha, mas por que você não chama as pessoas? Por que você não chama as pessoas aí pro seu lado, pro inferno? E aí ele respondeu, não precisa, porque quando as pessoas elas estão em cima do muro, elas já estão vivendo o inferno. Uau! Que consciência se requer aqui? O quanto que você ainda está escolhendo aí continuar em cima do muro, em vez de escolher a sua vida como você realmente gostaria que ela fosse. Até quando você vai continuar escolhendo ficar em cima do muro, no mediano, fazendo o que a maioria das pessoas fazem, em vez de escolher todos os dias, putz, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu escolho como minha vida. O que se requer que eu faça para que isso aqui aconteça? E esse é o próximo passo, gente. Esse é o próximo passo. Se você está escolhendo algo na sua vida, o que você vai fazer para que aquilo realmente se manifeste? E esse, gente, é um dos maiores erros que as pessoas elas cometem quando elas estão nesse caminho, né? De lei da atração, de estudando sobre a física quântica, que é de muitas vezes achar que, putz, é só eu ficar ali no pensamento positivo, na autoafirmação, e tudo isso ajuda muito, mas não é só sobre isso, tá? Porque isso é só uma parte, mas você também precisa estar na disposição de fazer o que precisa ser feito, e o quanto que você está nessa energia de fazer aquilo que precisa ser feito. O que você ainda não está escolhendo fazer, que se você escolhesse fazer, mudaria toda a tua realidade e todo o teu resultado dentro do teu negócio. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie. Quarto passo, parar de se julgar. O quanto que você continua se julgando. E são justamente os julgamentos que você tem sobre você que estão te impedindo de criar a sua vida como você realmente gostaria. E 99% das vezes a gente se julga menos do que a gente realmente é. A gente se julga menos do que a gente realmente é. Então, quantas vezes a gente acredita que a gente não tem capacidade, né? Lá, quando eu tava na CLT, que eu morria de medo, gente, morria de medo de pedir demissão. E aí eu lembro que meu esposo, ele sempre falava assim pra mim, Dani, você tem um baita de um potencial, o tanto que você se dedica nessa empresa, se você montar um negócio pra você e você se dedicar dessa mesma forma, eu não tenho a menor dúvida de que vai dar certo. Só que eu mesma não acreditava. O que se requer para que você possa começar a acreditar em você agora? Agora. É isso aí, Fê. Pensa, fala e não vibra. É isso aí. Porque, gente, não é o que tá no consciente, é o que tá no inconsciente. É o que tá no teu inconsciente que tá te impedindo de criar a sua vida como você realmente gostaria. E o tempo inteiro a gente vai se julgando como menos, né? Eu fui convidada recentemente para um evento muito legal que vai acontecer no sábado, que é o Expandindo a Alegria. E eu não tinha noção do que seria o Expandindo a Alegria. Mas eu lembro que quando eu comecei a ver as pessoas que foram convidadas para o evento, que são pessoas que eu julguei como grandes, né? São pessoas grandes dentro de Access Consciousness.
é a empresa, né, que criou as barras de Axis, né, que tem os direitos autorais, né, sobre essa ferramenta. E aí, gente, eu lembro que no automático eu comecei a me julgar ali. Eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão pra estar no meio desses grandões? E por que eu tô trazendo isso aqui pra você, gente? Porque isso acontece com a gente o tempo inteiro. E não é porque você tem ferramentas de expansão de consciência que isso não vai acontecer com você. Qual que é a diferença quando você tem as ferramentas e quando você não tem as ferramentas? É que rapidamente você percebe que você está nesse espaço, rapidamente você tem a possibilidade de usar as ferramentas e de mudar essa energia. Porque antes, gente, o que eu faria? Antes eu negaria o convite. Eu ia achar que eu não estava pronta, que eu não ia dar conta, que eu não seria contribuição. E quantas vezes você hoje está se limitando porque você acha que você não está pronta ainda? Porque você acredita que você ainda não pode ser a contribuição. Só que perceba que isso é só um julgamento. E o quanto que são esses julgamentos que você tem sobre você que estão te impedindo de ser a contribuição que você realmente poderia ser nesse planeta. Gente, está recebendo pouco. Olha para a tua conta bancária agora. Tem pouco dinheiro nela, é porque você está contribuindo pouco. E sabe por que eu sei disso? Porque se você estivesse contribuindo com muitas pessoas, você estaria recebendo muito mais do que o que você está recebendo hoje. O quanto que você está na disposição de contribuir com milhares de pessoas. Com dezenas de milhares de pessoas. Com centenas de milhares de pessoas. Ah, veio um julgamento agora aí na mente, né? Quem sou eu? Quem sou eu para contribuir com milhares de pessoas? E tudo que estiver impedindo de você reconhecer a tua grandiosidade e toda a tua capacidade de contribuição nesse planeta, vamos destruir e descriar isso agora, por favor? Quem você seria se você não tivesse julgamento sobre você, sobre quem você é? E você tivesse só na disposição de fazer aquilo que precisa ser feito, de estar nas perguntas, o que se requer. O que se requer? Como eu posso ser mais contribuição hoje? No meu negócio e para o mundo. E o que mais é possível? O que mais é possível? O seu negócio é fonte de cura para você. Por quê? Porque é através do seu negócio que você coloca o seu servir no mundo. Enquanto você estiver na comparação, o quanto você estiver na imitação, no julgamento, você deixa de ser toda a contribuição que você poderia. E por que eu tô falando de imitação aqui, gente? Porque muitas vezes a gente olha para o que o outro tá fazendo e a gente acha que a gente tem que fazer a mesma coisa que o outro tá fazendo, em vez de fazer perguntas. O que se requer que eu faça? O que se requer que eu faça para que eu seja ainda mais contribuição? E isso também aconteceu comigo, gente, quando eu comecei em Axis. Quando eu comecei em Axis, né, qual foi o pensamento que veio? Falei, putz, eu agora sou uma facilitadora de barras de Axis, tem um monte de facilitadoras de barras de Axis no Rio de Janeiro. Barras de Axis, né, é uma ferramenta que está presente em mais de 170 países no mundo inteiro, e essa galera deve estar falando tudo a mesma coisa, e eu não vou ficar repetindo o que as outras pessoas estão fazendo, porque eu não vou ficar imitando as outras pessoas. Tadã! Isso era uma mentira, Por quê, gente? Ninguém nunca vai falar das barras de Axis como eu falo. Assim como eu nunca vou conseguir falar das barras de Axis como a Fernanda fala, como as outras facilitadoras falam. Porque nós somos seres únicos. Cada um de nós tem uma energia, cada um de nós tem um espaço, tem uma consciência, tem uma experiência. E é a partir dessa energia, desse espaço, dessa consciência, que a gente vai trazer essa informação. Vocês estão percebendo? Só que eu fiquei um tempão me limitando de vir para cá, para as redes sociais, para falar das barras de Axis, porque eu achava que eu ia estar imitando os outros facilitadores, que eu ia estar falando a mesma coisa que os outros facilitadores estão falando. Será que é isso que está te impedindo aí de ser ainda mais contribuição nesse planeta? O medo de imitar as outras pessoas, o medo que você tem de ser você.
O medo que você tem de ser você. É isso aí, Fernanda. Usar o seu saber. Quem você seria se você estivesse usando o seu saber? Se você estivesse se conectando aí com o teu coração, né? Com o teu corpo. A Access fala muito sobre isso, sobre a gente se conectar com o nosso corpo e perceber o que o nosso corpo ele tá trazendo de informação pra gente. Porque, gente, o nosso corpo, ele vai trazer. Você vai sentir no teu corpo se é leve, se é pesado, se é contribuição, se não é. E o que acontece quando você começa a aprender sobre essas ferramentas energéticas, né? Quando você vem, por exemplo, para uma classe de barras de Access, é que você começa a receber ferramentas para estar cada vez mais presente com o seu corpo e começar a criar a sua vida em comunhão com o seu corpo, com o que o seu corpo ele realmente gostaria de estar fazendo. Então, são coisas que muitas vezes não é cognitivo, mas que você vai se conectar com o teu corpo porque o teu corpo sabe. E aí você acessa aquela informação e você começa a fazer escolhas a partir do seu saber. E um saber, gente, ele é instantâneo. O saber é instantâneo. E como que funciona isso, né? Nessa realidade? É assim. Você tem duas oportunidades de emprego. E as duas parecem incríveis. Só que uma, o teu coração tá falando, poxa, vai para essa empresa, é esse o caminho, segue, é isso aqui que vai expandir, isso aqui que vai criar mar na tua vida. Mas só que a outra vaga de emprego, ela paga um pouco mais. Ela aparentemente é muito melhor, sabe? Tem mais oportunidades de crescimento. Só que tem algo dentro de você dizendo que não é para ir por aquele caminho. Aí o que você faz nesse momento? Você vai lá para pensamento. E aí você escolhe a partir da tua mente. Aí o que acontece? Quebra a cara. Quantas vezes, gente, você recebe uma intuição que não é para você ir por aquele caminho, que não é para você ir para aquele raio daquela festa que te chamaram, mas você vai pro pensamento, eu tenho que, porque senão minha família vai ficar chateada, porque senão meus amigos, porque senão meus colegas de trabalho, e aí você vai quebra a cara. E aí depois que quebra a cara, fica, por que eu não ouvi minha intuição? É sobre isso. Como seria se você pudesse estar cada vez mais conectado com o teu saber, que é muito maior do que o que você imagina ser. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. O quanto que você está determinada a continuar seguindo em frente, mesmo quando as coisas não estão saindo da forma como você gostaria. Tcharam! Muitas vezes, gente, você tá justamente nessa situação que é o que a gente está trazendo de consciência nessa live. Poxa, Dani, mas tudo isso que você falou aí fez muito sentido, mas é porque você não sabe. Eu já fiz muita coisa dentro do meu negócio, mas nada parece que deu certo ainda. Nada me trouxe o resultado que eu realmente gostaria. E se algo diferente se requer aqui? O que mais é possível? O que mais é possível que você pensa ser impossível, que se você permitisse, as possibilidades atualizariam uma nova e grandiosa realidade na sua vida. E se o caos foi exatamente a energia que se requer para que você possa criar algo ainda mais grandioso na sua realidade? Eu acompanho, gente, um casal, é bem interessante a história desse casal. Esse casal, eles são jovens, né? E o marido dela, ele sofreu um acidente. E nesse acidente, ele foi mergulhar, né? Depois do almoço, eles estavam numa viagem. Ele foi mergulhar num rio e tinha uma pedra rasa. Ele bateu com a cabeça e nesse acidente ele ficou paraplégico. Ele perdeu todos os movimentos, né? E esses dias eu vi um reels dele, né, falando sobre ele comendo, ele conseguindo comer sozinho, levar o alimento à boca. E aí ele trazia a seguinte consciência, né, dentro do vídeo dele. Eu levei 3 anos para poder conseguir fazer isso aqui, ó. Pegar a comida do prato e levar na boca. E você desiste com 2 meses. E você desiste com 2 meses. O
Consciência se requer aqui. Quantas vezes você tá desistindo ali, ó, bem pertinho de conseguir aquilo que você realmente gostaria. E tudo que estiver te impedindo de continuar seguindo em frente, mesmo quando tudo parece que tá o caos na sua vida, como seria se você começasse a se perguntar qual é o presente que está guardado nessa situação que eu não estou conseguindo perceber? Será que esse caos que eu estou criando aqui na minha vida é a realidade que eu gostaria de estar vivendo, se atualizando de uma forma diferente do que eu imaginei? E tudo que estiver impedindo você de reconhecer isso, eu peço que se destrua e se descrie. Eu fiz recentemente, gente, uma classe de Axis, que é uma classe avançada chamada O Fundamento. E o fundamento poderia se chamar o afundamento. Por quê? Porque o fundamento é justamente sobre isso, sabe? É sobre você destruir e descriar. A plataforma sobre a qual você criou a sua vida e que muitas vezes é uma plataforma de mentiras, de pontos de vista que você comprou de outras pessoas, para que você possa recriar a sua vida da forma como você realmente gostaria. Mas o quanto que você está na disposição de perder tudo para ganhar tudo? O quanto que você está na disposição de destruir tudo, todos os pontos de vista, tudo aquilo que você comprou como certo, como errado, para estar na disposição de estar nas perguntas de o que mais é possível aqui, o que mais é possível aqui. É isso aí, Fê. O caos é o processo da grandiosidade que nos espera se persistirmos. Exatamente. O que será que aconteceria na sua vida se você nunca mais desistisse de você? O que será que aconteceria na sua vida se você nunca mais desistisse de você? E pra gente finalizar a nossa live, o quanto você está se divertindo no seu negócio? O quanto você está se divertindo no seu negócio? E se for justamente a energia da alegria, o que vai criar mais na sua vida? O que vai trazer mais pessoas, mais clientes, mais possibilidades para o seu negócio? E se você estivesse se divertindo demais? Ah, mas você comprou a mentira de que trabalho tem que ser uma coisa séria, né? De que trabalho é sacrifício, de que é sofrimento. E se for possível algo diferente? Se for possível você fazer muito dinheiro se divertindo, contribuindo com pessoas, se você estiver na disposição de escolher isso. Se você pudesse abandonar os pontos de vista dos seus pais, dos seus avós, de todos os seus antepassados sobre o que o trabalho é, sobre o que o trabalho não é. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie. E trouxe aqui algumas perguntas também, né, que são perguntas que eu utilizo e que são muita contribuição para mim, que é: qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo dentro do seu negócio que vai te levar para o próximo nível? Quem tem o código? Quem tem o código? Quem tem o código? Talvez algo mais se requeira dentro do seu negócio. Quem tem o código desse algo mais que se requeira, que você ainda não conseguiu se conectar? E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, que você se conecte com todas as pessoas que serão a máxima contribuição dentro do seu negócio, eu peço que se destrua e se descrie agora. Quando eu pedi demissão lá da CLT, gente, que eu comecei a empreender, não foi fácil. Eu bati muita cabeça. Eu comecei a aplicar, né? Porque, a gente começa a pegar referências do nosso passado para poder aplicar no nosso presente. Só que nem sempre isso funciona, porque isso não é estar nas perguntas. Isso é uma conclusão. Então, lá atrás, você fez algo, deu certo, você julgou aquilo, concluiu aquilo como certo, e aí você começa a querer replicar aquilo na tua realidade atual, mas nem sempre isso funciona. E eu passei exatamente por isso quando eu comecei o meu negócio de coaching, quando eu saí da CLT para poder começar a empreender como coach. Então, eu comecei a pegar toda aquela minha experiência que eu tinha de 18 anos, né?
trabalhando com vendas, toda aquela pegada comercial que eu sempre tive, e eu comecei a tentar aplicar aquilo dentro do meu negócio. Só que não funcionou. Mas eu conheci uma pessoa chamada Diana Rodrigues. E a Diana Rodrigues, ela era mentora de negócios. Na verdade, ela ainda é, né? Ela foi minha mentora durante 2 anos aí. E quando eu entrei para a mentoria da Diana, eu lembro que eu já tinha batido cabeça assim uns 4 meses sem conseguir ter clientes. Na verdade, eu só tinha conseguido fechar um processo de coaching. E aí, quando eu entrei para a mentoria da Diana, isso foi em janeiro de 2020. Em fevereiro, eu fechei 9 processos de coaching, seguindo a metodologia dela, seguindo aquilo que ela aplicava dentro do negócio dela para poder fechar processos de coaching. E por que eu tô trazendo isso aqui para você? Porque pode ser que tenham outras pessoas que tenham o código daquilo que você tá querendo construir aí na tua vida. E como seria se você pudesse se conectar com essas pessoas? Comece a perguntar para o seu corpo. Corpo, verdade. Onde estão as pessoas que têm o código? Onde estão as pessoas que serão a máxima contribuição para o meu negócio? Para aquilo que eu desejo construir como minha vida? E tudo que estiver impedindo que eu me conecte com essas pessoas com total facilidade, eu peço que se destrua e se descrie agora. Gente, muita gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o final. Se você chegou no finalzinho e perdeu o início dessa live, eu vou deixar a live salva. Deixe o seu comentário, compartilhe para que esse conteúdo ele possa chegar para um maior número de pessoas. E tenho aqui alguns convites do coração para você, tá? Amanhã eu estarei atendendo junto com a Fernanda com as barras de Axis em Nova Iguaçu. Então, se você é da região, se você está escolhendo receber as barras de Axis, conhecer as barras de Axis, me manda um direct com a palavra barras, que eu te passo todas as informações, tá? No sábado, eu estarei em Botafogo, no Levante 42, participando do Expandindo a Alegria. O Expandindo a Alegria, ele é um evento de Access Consciousness, onde você vai ter uma série de ferramentas, workshops, vai ter a possibilidade de trocar processos, trocar barras e o que mais é possível. Gente, é um evento assim que se transformou em algo muito grandioso. E o Expandindo a Alegria é para você expandir toda a sua vida, porque o dinheiro segue a alegria. O dinheiro segue a alegria. E como seria se você tivesse se divertindo dentro do teu negócio? E o que mais é possível? O que mais é possível que você pensa ser impossível? E que se você permitisse todas as possibilidades, atualizaria uma nova e gloriosa realidade na tua vida. No domingo, eu estarei em Copacabana, ministrando uma classe de barras de Access. Então, se você está escolhendo expandir a sua consciência com essa ferramenta incrível que está presente em mais de 170 países, destruir e descriar todos os pontos de vista que estão criando limitações aí na sua realidade e ainda ter uma nova fonte de renda, porque, gente, quando você se torna um praticante oficial de barras de Access, você também pode começar a cobrar pelas suas sessões. E aqui no Rio de Janeiro, uma sessão de barras de Access, ela custa entre 150 e 350 reais, mais ou menos. O que mais é possível que você nunca considerou. E se esse for o início de algo ainda mais grandioso na sua vida, você escolhe? Bora! E ó, dia 18 de novembro, eu estou lançando a 4ª edição da Operação Destrava Terapeuta. A Operação Destrava Terapeuta, gente, é um workshop feito para terapeutas, né, para poder destravar as vendas no seu negócio. Então, dentro da Operação Destrava Terapeuta, que é um workshop com 4 horas de duração, nós vamos trabalhar estratégias de vendas e ferramentas energéticas, aquilo que eu acredito hoje, para te ajudar o quê? A construir o seu negócio como você realmente gostaria. Então, tá travada nas vendas? Bora pro Destrava Terapeuta. O workshop ele tá com um valor super acessível, dia 18 de novembro. Tô escolhendo aí, ó, 4ª edição desse workshop e só bora. Gente, ó, gratidão. Manda um direct com eu escolho, que eu envio todas as informações. Então, tá escolhendo destravar aí no seu negócio? Só bora. Manda um direct com eu escolho, que eu passo todas as informações. Bora, bora. Beijo!